E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicou em 35 milhões de sacas a produção de café arábica colhida neste ano, 30% abaixo do ano anterior, com possibilidade de revisão para baixo nessa estimativa. Por outro lado, a produção de café Conilon ou Robusta, que não tem bienalidade, continuou crescendo, alcançando 21,3 milhões de sacas, a maior da história e 5% acima do ano passado. A gente vai falar ao vivo sobre as condições do mercado cafeeiro com o especialista agro do Itaú BBA, César de Castro. Oi, César, bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez em nosso programa. Vamos começar trazendo esse cenário, esse overview para o nosso café. A gente teve ali em períodos de florada falando dessa safra que já tinha uma condição de bienalidade negativa. A questão de termos ali um período de muito estresse hídrico e depois, no meio do ano, a questão da geada que atingiu fortemente. Tivemos recursos do Funcafé, outros recursos vindo do governo para tentar sanar os produtores, ou seja, foi um ano extremamente complicado para essa cultura, né? Quais são as expectativas aí, focando mais agora no arábica? Bom dia. Bom dia, Renata. Prazer falar com vocês. Olha, muito bem pontuado, né, por você. Foi um ano muito difícil. O café, essa queda, né, que foi um ano de baixa e comprometido por conta da seca forte desde o ano passado, foi até uma das razões que puxou o PIB agro para baixo. Então, foi um ano muito difícil. Acho que compensa um pouco isso, a alta de preços que vem ocorrendo, né, desde o início do segundo semestre, e as expectativas são um pouco melhores para o ano que vem. A gente acha que tem condição de ser um pouquinho maior a safra, né? Vai ser um ano de safra alta, mas também comprometido por essa mesma condição adversa, a seca, e também as geadas, né? Que não afetaram essa safra colhida esse ano, a 21-22, mas vão afetar a safra 22-23. Então, achamos que tem espaço para um pequeno crescimento da produção em relação a esse ano. Então, só para te dar números, a gente trabalha entre 38 e 42 milhões de sacas de arábica, contra essas 35, né? E sempre vale dizer aqui que a gente apoia muito nos números do USDA, que para nós fazem mais sentido. O balanço, né? Conversa com os números de consumo, então a gente acha que tem condição de ser um pouquinho melhor o ano que vem, por ser um ano de safra alta e também porque o Conilon segue firme, né? Vem muito bem, não tem a bienalidade, como você colocou. Exatamente. Então, para a safra do Arábica, Itaú, Agro, BBA, então estima 38,42 milhões. E para o Conilon, né? O Conilon que vem nessa condição que acaba, né, realmente passando mais pelas condições adversas, a gente sabe, né, da questão até pela característica, né, robusta que a gente fala, e inclusive vem crescendo muito, que a gente gosta de expressar, falamos muito com a Embrapa, que faz um trabalho sensacional ali na região de Rondônia, o café robusta amazônico, e que realmente, inclusive, tem até lotes, microlotes que já foram exportados para o mercado asiático, por exemplo. Ou seja, também tem muitas condições especiais nesse tipo de café e o Robusta ele vem crescendo também nesse sentido, né? E a gente tem condições expressivas muito interessantes também para esse mercado e o Itaú BBA projeta com quanto, por exemplo, César, para a próxima safra? Olha, a gente acha que por volta de 23 milhões de sacas, né, um pouco maior, a gente acha que 5% é o crescimento que deve ser o próximo ano, semelhante ao que foi esse último, né? O Conilon ele tem vindo numa trajetória praticamente todo ano, expandindo a produção, né? O clima favoreceu muito esse último ciclo e o próximo também. Vale dizer que toda essa seca que pegou em cheio a arábica e mesmo as geadas não atingiram o Espírito Santo, que é o principal estado produtor, né? Assim, nem Rondônia. Então a gente acha aí que tem condição aí de eventualmente umas 22, 23 milhões de sacas, o que junto com umas 40 de arábica vai dar uns 62 a safra total. Então, vale dizer, Renata, que essa nossa estimativa do arábica, né? Vamos pegar o nosso ponto central é 40 milhões de sacas, é de 10 a 12 milhões de sacas menor do que a do ano anterior, né? Não esse ano, mas o último ano de bienalidade alta, que foi o nosso recorde histórico, com quase 50 milhões de sacas. Então, a gente considera aí uma queda por volta de 20% na média nacional. Sabemos que tem muitas situações que as quedas são maiores, né, até 40%, talvez até um pouco mais que isso, mas na média nacional, por conta de alguma compensação em regiões menos atingidas, eu acho que a principal delas é a zona da mata, que representa aí uns 20% da produção de arábica,
faz com que esse número seja um pouco, a queda seja um pouco menor na média nacional. E o Conilon acaba compensando um pouco também essa questão, né? Vale dizer que os preços subiram muito de todos tanto do Arábica quanto do Conilon, então um cenário para rentabilidade positivo, obviamente que vale caso a caso, né? Tem produtores que não vão capturar esse preço porque não vão poder se comprometer, porque vão colher muito pouco, mas outros produtores não. Então, é uma situação que varia muito conforme o produtor, o seu custo de produção, mas de maneira geral os preços devem compensar essa menor produção, tá? Essa era a minha próxima questão sobre esses custos, né, que a gente tem acompanhado até muito mais de perto a questão de fertilizantes, extremamente fundamental para as lavouras, que a gente sabe, e acaba ocupando ali um espaço muito importante ali nesse custo. E aí, claro, com esse impacto e tudo que vem acontecendo em torno dos fertilizantes e outros insumos, né, desse movimento que a gente tem observado de crescente, realmente é um momento de planejamento, porque mesmo que a gente tenha menor oferta, os preços estejam sendo sustentados por isso, e volta aí do aquecimento, já imaginando, vislumbrando um cenário pós-pandêmico, a gente tem, por exemplo, a questão de conseguir estabilizar, né? Então, mesmo assim, a gente tem esse custo de produção elevado, mas num cenário geral, essa rentabilidade ainda é possível obtê-la, César? Sim, é possível, Renata. Os preços de café subiram mais do que os custos de produção, bem mais, né? A gente tinha café de R$ 600 no ano passado e o ano que vem nós vamos ter café de 1.500. Hoje o produtor consegue vender nesse preço para entrega futura, né? A gente não sabe se lá em setembro do ano que vem os preços vão estar nesse patamar, eventualmente podem ter até mais elevado, dependendo do que a gente tiver pela frente. É um cenário muito incerto e que desenha boas rentabilidades. Então, é claro que alguns produtores podem reduzir o uso de adubo, né, especialmente os fosfatados, né, dependendo das lavouras. É sempre uma decisão difícil, porque o cafeiro ele cobra mais adiante quando se reduz o uso, mas os bons preços de café eu acredito que vão permitir os tratos seguirem, né? Então, acho que sim, os preços mais que compensam a quebra na média nacional. Agora, outro ponto, Renato, acho que bem importante, não sei se abordar, é que a questão da logística, né? Os problemas logísticos no mundo todo de café têm feito as torrefadoras lá fora recorrerem muito pesadamente aos estoques que existem lá, e são relativamente pequenos os estoques certificados. Então, se o café não movimenta e a nossa exportação está caindo muito, primeiro, porque a safra foi menor, mas segundo, por conta dos altos custos aí dos fretes marítimos e a falta de contêineres. Isso, Então, a isso gente tem falado tem bastante com o CEO do Secafé, o Marcos Matos, né? E essas decorrências dessas quedas nos embarques, a gente tem pontuado muito que, principalmente, questão logística, falta de contêineres, de fato, e isso tem prejudicado muito o mercado. Inclusive, foi levado aí recente numa conversa com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para tentar viabilizar de alguma maneira, né? Porque, lógico, tem a bienalidade, mas tem a questão que está impedindo demais esse fluxo que vinha caminhando muito bem, que é a falta de contêineres aí no mercado, esse fluxo marítimo que está realmente muito complicado, né, César? Exatamente, muito. E agora é o período de inverno no hemisfério norte, né? As torrefadoras têm que se preparar para o período que o consumo é mais elevado e o café não está fluindo, né? Não é só do Brasil, tá? Do Vietnã também, de outras origens em relação para os destinos, não está chegando na velocidade que deveria chegar. Então, isso criou um certo pânico de curto prazo no mercado de café, um pouco da alta de preços reflete isso, tanto que a curva futura ela ficou invertida, né? Normalmente o café tem os contratos futuros mais altos do que o hoje. E hoje é o contrário, né? Ou seja, os contratos de dezembro são mais altos do que o de março, e aí para setembro do ano que vem é um pouco mais baixo. Isso é uma anomalia. E reflete um pouco esse pânico, essa grande preocupação com uma falta de café nesse período agora, tá? A gente acha que mais para frente, ali do meio do ano em diante, que o Brasil volta a ter uma nova safra, pode ser que a situação fique um pouco melhor do que, mas o primeiro trimestre do próximo ano, e principalmente agora, né, que é o inverno lá, até março, por aí, vai ser muito apertado, porque a gente não acha que a logística vai melhorar muito, tá? Então, é um momento de bastante atenção aí, os preços podem reagir ainda mais.
Isso é muito interessante você colocar, e aí também para a gente fechando, né? A minha próxima questão justamente é sobre esse andamento dos preços, né? Também sustentados, porque muitos já falam do atrelamento entre um cenário mais pós-pandêmico ou caminhando para isso. A gente acabou de ver aí uma notícia muito importante, né, da variante Ômicron. De todo modo, a gente fica bastante atento, porque foi noticiado hoje a primeira morte lá no Reino Unido. Boris Johnson muito preocupado, 40% das internações por lá vem dessa nova variante Ômicron. Então, precisa sim desse alerta, porém a gente tem também um cenário já caminhando, né? A gente assim espera para esse pós-pandêmico, ou seja, com isso há muito atrelamento entre consumo, esse retorno muito eficiente do consumo, que acaba aí tendo uma ligação direta entre oferta e demanda. Então, isso também ajuda a ajustar e pressionar ainda mais os preços para cima, César? Olha, esse elemento da Omicron é novo, né? O Banco Itaú, o time de macroeconomia, tem uma visão até agora relativamente otimista com relação a isso, no sentido de que não acreditam que o mundo vai voltar para um novo lockdown e a gente vai viver de novo o que a gente viveu há 2 anos, tá? A gente acha que, até pelas notícias que têm vindo de vacinas, né? Aparentemente a terceira dose dá uma boa segurança, mas é tudo muito incerto. Se a gente não tiver errado, ou seja, as coisas caminharem para melhor, o consumo tende a se sustentar por essa razão, porque o mundo volta a se movimentar mais. Porém, Renata, a alta dos preços que vai chegar no consumidor já chegou e vai chegar mais, ela por si só ela já serve como um freio natural, pelo menos nas qualidades de café. Pode ser que tenha migração para cafés, né, mais baratos, mas isso é uma preocupação também que pode segurar as taxas de crescimento do consumo, que sempre foram muito sólidas em café, mas é uma questão nova, né? O aumento é muito forte de preço e a gente acha que isso pode moderar, sim, um pouco a questão do consumo. Mas a grande variável vai ser, sim, o quadro de oferta, tá? Não será o consumo, não. Perfeito. Obrigada, César, como sempre, aí pelas importantes informações. Hoje, especialmente, falando sobre o cenário aí do nosso café. Obrigada, até mais. Boa terça. Um abraço, Renata. Tchau, tchau.